Antes da gente resolver o item A, vamos primeiro deixar claro como é que funciona, né, o entendimento dessa questão. Tá? Então a gente está diante de tabuleiros na forma de quadrados, certo? Onde cada casa do tabuleiro ela é formada, ela é composta, né, por um símbolo e uma cor. Tá? Os símbolos são 3, então vamos deixar isso claro aqui. Tá? Que são 3 símbolos. Símbolos, o que eu estou chamando de símbolo aqui, eu estou me referindo a essa carinha, esse rostinho da OBMAP, a sigla OBMAP e a data 2015, né? E as 3 cores, vou botar aqui também, ó, as 3 cores, né? São amarela, branca e cinza, né? São as 3 cores. Então, observando aí as instruções da questão, e observando, óbvio, o tabuleiro, você vai ver que as cores e os símbolos sempre estão intercalados. Você nunca vai encontrar casas vizinhas com símbolos iguais ou cores iguais. Tudo bem? Então isso é bastante importante. Você dá uma olhadinha, né, na figura para se sentir um pouco mais à vontade com a questão. Então o primeiro item, ele é bastante simples, né? Ou seja, dispondo de retângulos 3x1, como é que eu posso cobrir de outra forma esse tabuleiro 4x4. Então ele dá uma cobertura, essa aqui é a cobertura dada, perceba que foram dados 5 retângulos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são dados 5 retângulos, certo? Cada retângulo 3x1, né, com 3 casinhas lá dentro, né, e claro, naturalmente sobra uma peça e ele pede que o aluno encontre outra maneira de cobrir o tabuleiro 4x4. Tá? Então a minha maneira de mostrar para vocês será, né, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, vou mover ele para a direita, de modo que ele cubra essas 3 peças aqui. Vai gerar uma vaga aqui em cima, não vai? Ó, isso aqui vai ficar uma casa vazia. Então eu pego esse retângulo de baixo, empurro ele para cima, ó, deixando essa casinha vazia. Ok? Então isso é uma maneira de resolver o item, tá? Mas há outras. Você pode simplesmente, por exemplo, imaginar esse retângulo de cima chegando para o lado, chegando para a direita, deixando essa casa vazia. Bom, e uma coisa que é legal a gente observar, que vai nos ajudar a compreender os itens B e C, é que, por exemplo, né, no meu retângulo 4x4, eu tenho 16. Meu retângulo não, perdão, né? No meu tabuleiro 4x4, eu tenho 16 casas e tenho 5 retângulos de dimensão de 3x1, certo? Então eu tenho 16 casas e eu tenho 16 casinhas, sendo que 15 delas estão cobertas, certo? Porque são 5 retângulos, 3x1, eu estou cobrindo 15 dessas casinhas, sobrando uma, tá certo? Então esse entendimento vai nos ajudar a compreender os itens subsequentes. O objetivo desse item é a gente conseguir argumentar, né, justificar por que, né, baseado no item A, né, se eu fizer uma cobertura do tabuleiro 4x4 com 5 peças retangulares, necessariamente uma casa de canto fica descoberta. Tá? Esse problema não é simples, mas na maneira como esse tabuleiro está codificado, a gente pode usar isso como uma vantagem, a gente pode se aproveitar disso para conseguir uma resposta, né, uma argumentação bem forte. Tá? Então, primeiro, né, perceba que isso não tem nada a ver com o que você está olhando na sua prova. A gente fez uma codificação para ficar mais fácil de representar no quadro, afinal de contas eu não sou nenhum artista. Tá? Então eu preferi escrever os símbolos ou as marcas, né, da OBMAP, da carinha, da logomarca e do ano de 2015, eu chamei a OBMAP de 1, a logomarca de 2 e o ano de 2015 de 3. E as cores amarela, branca e cinza eu usei, né, A, B e C naturalmente. Então, olhando para a figura que você tem, observa, né, que aqui a gente tem, ó, uma casa amarela com a carinha da OBMAP, com a logomarca da OBMAP. Aqui eu tenho uma casa branca com a sigla da OBMAP e assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá. Então, de posse das informações do problema, que as casas sempre estão intercaladas em relação a cores e símbolos. Tá? Quando eu coloco 5 retângulos aí, né, seja como for a posição, eu obrigatoriamente, eu vou cobrir 5 casas amarelas, porque cada um dos retângulos tem uma casa amarela. Qualquer retângulo 3x1 que você encaixar aqui vai ter uma casa amarela. E eu vou cobrir, obrigatoriamente,
5 casas com o logo da UBMAP, que eu estou chamando aqui de 2, tá? E aqui de A. Certo? Isso tem que acontecer, né? Então, como a gente já sabe, né, que é uma casa de canto, ou seja, que vai ser uma casa amarela com a logomarca da UBMAP, a gente tem que pensar que 5 retângulos vão cobrir 5 casas amarelas e 5 casas com o logo da UBMAP. Agora, vamos observar aqui, né, o nosso tabuleiro. Vamos ver quantas casas amarelas nós temos. Vamos lá? Então, ó, eu vou contar aqui com vocês. Ó, uma amarela, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou? Então eu tenho 6 casas de cor amarela. Vamos contar quantas logomarcas da UBMAP nós temos, tá? Ou seja, quantas vezes o 2 aparece. Ó, 1, 2, 3, 4, né? Vamos logo para os cantinhos, que a gente já sabe. Tá aqui. Ó, 5 e 6. Tá? Então nós temos 6 casas amarelas e 6 casas com a logomarca 2. Tudo bem? O logo 2. Mas peraí, esses meus retângulos estão cobrindo 5 casas amarelas e 5 casas com a logomarca 2. Ou seja, tem que sobrar. Vou botar assim, sobram uma casa A e uma casa com o símbolo 2. Tudo bem? Mas lembra daquela informaçãozinha no final do item A, que eu vou repetir agora, né? Se eu tenho um tabuleiro 4x4, ou seja, 16 casas, e se eu encaixar 5 retângulos 3x1, óbvio que apenas uma casa fica descoberta, certo? Então, se sobra uma casa A e uma casa 2, é claro que isso daqui, gente, é a mesma casa. Isso aqui tem que ser a mesma casa. Não podem sobrar 2 casas, tá? Então, isso aqui é a mesma casa A, como eu estou escrevendo a anotação ali, ó, A2. Tá? Então, isso aqui garante que uma casinha de canto fica livre. Tudo bem? Fica liberada. E é exatamente esse raciocínio que a gente vai aplicar no item C. Na verdade, o item C é o mesmo problema com um tabuleiro maior, certo? Que a gente tem que argumentar qual casa ficará descoberta, mas é o mesmo problema com o tabuleiro maior, tudo bem? Então é imprescindível que para que você compreenda a solução do item C, o item B, tá, tem que estar bem entendido aí, bem sólido na sua cabeça, tudo bem? Então, mesma casa A2, certamente uma casa do canto. O item C é uma versão um pouco mais complicada do item B. Mas se o item B estiver bem compreendido, a gente vai resolver isso daqui sem maiores dificuldades, tá? A ideia nesse daí é a gente fazendo a cobertura, né, do nosso tabuleiro 8x8, com os retângulos, com as peças retangulares 3x1, qual casa vai ficar descoberta? A gente sabe que é uma, mas qual delas? É uma qualquer? Então é exatamente isso que a gente vai estudar agora. Tá? Então, examinando o tabuleiro que está aí na sua frente, dá uma olhadinha nele, né, a gente consegue extrair dele algumas informações. Então, o que eu vou preencher aqui? Eu vou dizer quantas vezes a cor amarela, a cor branca e a cor cinza foi utilizada. Lembra da codificação que a gente usou no item anterior? E vou fazer a mesma coisa com os símbolos, né, as marcas, né, da UBMAP, do logo e do ano de 2015. Então, fazendo uma contagem aí do tabuleiro, fazendo um breve exame aí do tabuleiro, você vai ver que casas amarelas são 21. Casas brancas são 22. Casas cinzas, 21 novamente. Tá? Então é só contar na figura que está aí na sua frente. Agora vamos para as marcas, né? A UBMAP, a sigla da UBMAP, que aqui eu chamei de 1, aparece 21 vezes. A carinha da UBMAP, a logo, aparece 22 vezes. E a data de 2015 aparece 21 vezes também. Tudo bem? Então vamos lá, o que a gente tem que ter em mente? Dada a configuração do tabuleiro, nas condições iniciais do problema, lá no enunciado, a gente sabe que essas peças estão todas intercaladas.
Então a gente jamais terá cores vizinhas iguais, é assim? Não necessariamente vizinhas, né? Se nós pegarmos uma linha de 3 horizontal ou vertical, a mesma cor não aparece e a mesma logomarca também não aparece. Essas são as condições iniciais do problema. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai fazer agora ó, uma cobertura com 21 retângulos. Esses retângulos a gente já conhece, são os retângulos 3x1, ou seja, retângulos que cobrem 3 casinhas. Tá? Então, a gente já sabe que 21 retângulos vão cobrir 63 casas do tabuleiro e sobra uma. Isso está no enunciado, não é nenhuma novidade. Agora, nesses 21 retângulos, como a gente sabe das cores e dos símbolos intercalados, nós teremos 21 vezes a cor amarela sendo utilizada, 21 vezes a cor branca sendo utilizada, 21 vezes a cor cinza sendo utilizada. Tudo bem? Teremos também 21 vezes a marca 1 sendo utilizada, 21 vezes a marca 2 sendo utilizada e 21 vezes a marca 3 sendo utilizada. Aí o que acontece? Nós já sabemos que sobra uma casa. Então, aplicando agora um raciocínio análogo ao do item B, vamos lá, ó. Tenho 21 cores A. De fato, eu consigo cobrir 21 cores A. Cores B, branca, né? Aqui eu tenho 22 no tabuleiro, mas eu só vou conseguir cobrir 21 com os meus retângulos. Então, tem uma coisa interessante aqui para olhar. Ó, vou dar uma sublinhada. Cor cinza, eu consigo cobrir todas as 21. Fechou? Vamos lá para as marcas. Consigo cobrir 21 marcas 1. Vou cobrir, né, 21 marcas 2, mas aqui tem uma sobra. Porque no meu tabuleiro tem 22 marcas 2, certo? E a marca 3, eu consigo cobrir todas as 21. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma casa, né? Vamos botar assim, né? Uma casa branca, sem cobertura. E vou ter aqui uma marca 2. Vamos botar assim, uma casa branca, sem cobertura. E uma marca 2 também sem cobertura. Mas nós sabemos que somente uma casa ficou sem cobertura, sobra uma casa, certo? Então essa casa branca sem cobertura e essa marca 2 sem cobertura estão falando da mesma casa, certo? Então vamos puxar para cá, né? Ó. Então, ó, é a mesma casa com que codificação, né? B2, tá? Então é a mesma casa que, como a gente escreveu no item 4, ó, é a mesma casa B2, certo? Então, para você identificar no tabuleiro onde ela está, é necessário que você olhe, tá? Então, pega o tabuleirinho que está aí na sua frente. Quais são as casas, né, que tem esse código B2? Ó, essa aqui é uma, essa daqui é outra, certo? Essa daqui é outra e essa daqui também. Tá? Então, essas casas aqui que eu pintei, né, observando no tabuleiro que você tem aí, são casas brancas com a logomarca 2, né, com a marca 2, que é o logo da OBMap. Tudo bem? Então, isso encerra o problema. Perceba que a gente usou um pensamento análogo ao item anterior, que é um pouquinho mais simples. Tá bom, gente? Então, isso aí encerra a questão e aquela figura aí responde o problema.